Orun foi um dos fundadores de uma guilda que se tornou referência no país inteiro, conhecida como a Guilda do Herói, por conta da velocidade absurda com que subiram de nível nas masmorras. E durante todo esse tempo, Orun foi o encantador do grupo. O cara responsável pelos buffos, pelo suporte, por manter todo mundo de pé. Só que tem um detalhe que ninguém de fora sabia: Orun nunca foi mago de verdade. Ele começou como espadachim. Só assumiu o papel de encantador porque, na época, ninguém na guilda tinha jeito pra magia. E para compensar isso, ele criou o próprio estilo de feitiços, algo que nenhum mago tradicional sabia fazer. E qual foi a recompensa por anos sustentando o grupo inteiro? Os próprios amigos decidiram expulsar ele. Simples assim. O episódio começa já mostrando Orun sozinho numa masmorra, com aquela cara de quem não dorme bem há dias. Ele encontra um bicho pequeno, tipo um rato monstruoso, e saca a espada. Faz tempo que ele não usa essa arma. E dá pra perceber, porque o golpe sai meio sem ritmo. Meio enferrujado. Mas funciona. O barulho atrai mais bichos parecidos, e Orun limpa todos rapidinho. Ele olha para os restos no chão e pensa: ok, talvez eu ainda tenha jeito para isso. Só que aí aparece um grupo de goblins. Nível bem mais alto que os ratos. E aqui o anime já mostra a genialidade da build dele. Orun usa a própria magia de suporte em si mesmo. Aumenta a força, resistência, e deixa a espada cortando como nunca. Resultado? Ele varre os goblins. Tranquilo. E pensa, meio surpreso com a própria força: eu nunca tinha usado esse feitiço em mim mesmo antes. Faz sentido, né? Ele passou anos usando essas magias só nos outros. Só que logo vem uma segunda onda de goblins, e o efeito do feitiço já tá quase acabando. Ele corre, corta tudo no caminho, e quando o efeito acaba, sente na pele. Literalmente perde o reforço no meio do combate. E aprende ali, na prática: esse feitiço dura só alguns minutos. Vai precisar calcular bem o uso disso daqui pra frente. E adivinha? Terceira onda chegando. Ele ativa o feitiço de novo, no último segundo possível, e termina o trabalho. E nesse momento, olhando para os inimigos caindo, vem o flashback. A cena que explica tudo. Oliver, o líder da guilda, melhor amigo de infância de Orun, entra na sala junto com os outros dois membros principais e larga a bomba. Ele tá fora do time. Orun nem processa direito. Pergunta o que tá acontecendo, porque eles eram praticamente irmãos. Mas Oliver responde frio. Diz que a amizade não muda o fato de que, na visão dele, Orun era o elo mais fraco do grupo. E os outros dois embarcam na mesma ideia, dizem que ele só atrapalhava o progresso da guilda. Orun tenta se defender. Lembra que ele nem era encantador originalmente, que assumiu esse papel porque era necessário, que criou os próprios feitiços do zero. Mas a resposta que recebe é pior ainda. Chamam ele de choramingas e dizem que, comparado ao próprio Oliver como espadachim, ele nunca foi bom o suficiente em nada. E o golpe final vem de uma cara que entrou recentemente no grupo. Ela resume tudo dizendo que Orun é do tipo, sabe fazer de tudo, mas não é excelente em nada. Em outras palavras, descartável. De volta ao presente, Orun sai dessa lembrança com uma decisão tomada. Ele não vai negar o que é. Vai continuar sendo versátil. Só que agora vai ser bom o suficiente em tudo para fazer eles entenderem o tamanho do erro. E é literalmente nesse momento que a história entrega o gancho. Um grupo de aventureiros chega correndo, sem fôlego, dizendo que um ataque de orcs saiu do controle, e que abandonaram uma garota da própria guilda lá dentro. Orun, que segundos atrás tinha acabado de reviver a própria experiência de ser abandonado pelo grupo, simplesmente não aceita isso. Vai atrás. Encontra a garota cercada por uma quantidade absurda de orcs, sem chance de escapar. E entra em ação, usa magia para afastar os inimigos, saca a espada, e parte para cima usando a mesma combinação de espada mais reforço mágico. O resultado é uma sequência de combate impressionante. Ele literalmente corta caminho através de uma horda inteira, sozinho, deixando a garota completamente sem reação, tentando entender o que ela tá vendo. Espadachim? Mago? Os dois ao mesmo tempo? Quando a poeira baixa, ela se apresenta como Sofia, e convida ele para jantar como forma de agradecimento. Orun aceita, e é levado até a base de uma guilda chamada Coelhos Prateados. E é aí que vem a virada que define o resto do episódio. Sofia apresenta a irmã mais velha dela, Selma, a encantadora mais forte do país. Orun já conhecia Selma de nome, inclusive, foi justamente o nível de magia dela, visto numa missão anterior, que fez a guilda dele decidir que precisavam de alguém melhor. Ou seja, o motivo da expulsão dele tá literalmente sentado na mesa do jantar. Selma escuta a história de Orun, e fica claramente interessada. Pergunta se ele toparia um trabalho, uma expedição grande, levando recrutas novos até andares bem profundos da masmorra, com membros de alto nível dando suporte caso algo saia do controle. Orun topa, mas com uma condição:
vai entrar como espadachim. Só. Selma acha estranho, ela meio que esperava contar com a magia dele também, mas aceita. Expulso de manhã, salvando a irmã da encantadora mais forte do país de tarde, e recrutado para uma expedição de elite no mesmo dia. Se isso não é o universo mandando recado pro Oliver, eu não sei o que é. Orun é designado para cuidar de um trio de recrutas bem complicado. Primeiro, a própria Sofia, ainda bem inexperiente. Depois, Logan Hayward, um encantador talentoso, mas arrogante, com pouco fôlego e zero experiência de liderança. E por último, Caroline Inglot, uma defensora rápida, mas extremamente impulsiva, do tipo que ataca primeiro e pensa depois. Em outras palavras, Orun pegou o grupo dos problemáticos. E aqui o anime acerta na mão, porque mostra exatamente o que diferencia ele como mentor. Ao invés de tratar isso como um fardo, ele observa cada um, identifica onde cada um trava, e adapta a forma de ensinar para cada situação. Não é discurso motivacional genérico, é estratégia, na prática. O grupo avança pela masmorra e consegue chegar ao 21º andar, encerrando a primeira etapa da expedição com sucesso. Quando voltam à superfície, porém, vem a primeira pancada do episódio, chega a notícia oficial. A Guilda do Herói confirmou, formalmente, a substituição de Orun. Não é mais rumor. É documento. E pouco depois, ele encontra a Luna, uma antiga companheira de equipe, que pede para ele voltar. Mas Orun recusa. A traição do Oliver ainda tá fresca demais, e ele não tá disposto a fingir que nada aconteceu. E é aqui que o episódio 3 entra com tudo. Um jornal publica uma matéria dizendo que Orun foi expulso por ser fraco. Falso, evidentemente, mas é exatamente esse tipo de notícia que se espalha rápido. E quem fica possessa com isso? Selma. A encantadora mais forte do país sai publicamente defendendo as habilidades de Orun, desmentindo a matéria. Pensa na ironia. O motivo oficial da expulsão dele era ser fraco comparado a alguém do nível da Selma, e agora é a própria Selma quem tá defendendo ele na imprensa. Isso não tem preço. Enquanto isso, a expedição continua. E Orun lidera o grupo até o 35º andar, onde encontram uma tarântula da morte, um chefe que, pelo nome, já dá para imaginar que não é brincadeira. Eles vencem. E aqui o Logan, que no começo duvidava completamente das habilidades de Orun, afinal, como um cara expulso por ser fraco pode ensinar alguma coisa? Começa a mudar de ideia. Ele percebe, na prática, que os métodos de Orun funcionam de verdade. E decide, quer aprender com ele. De verdade. É um daqueles momentos satisfatórios de eu disse que ele era bom, só que sem ninguém precisar dizer isso em voz alta. O resultado fala por si. A Guilda do Herói. Sem Orun. E o resultado é exatamente o que você imagina. Andares que antes eram rotina para eles, agora são um desafio gigante. Oliver e o resto do grupo começam a perceber, na prática e sob pressão, o tamanho do buraco que ficou. Só que, claro, ninguém ali está disposto a admitir em voz alta que a decisão de expulsar Orun foi um erro. Orgulho é assim, sempre o último a cair. Enquanto isso, do lado de Orun, as coisas continuam crescendo. Ele está progredindo de verdade com os recrutas, e o anime mostra esse contraste de forma quase didática. De um lado, um grupo que tinha tudo e está desmoronando pela própria arrogância. Do outro, um grupo formado por descartados que está evoluindo rápido demais para qualquer um ignorar. O novo grupo de Orun já está pronto para desafiar o chefe do 92º andar. Para quem não está acostumado com a escala da masmorra, esse é o tipo de andar que historicamente só a Guilda do Herói tinha conseguido superar. E não é só Orun. Os alunos dele, Sofia, Logan e Caroline, também estão avançando rápido, com certificação para o 30º andar logo ali. Ou seja, o grupo inteiro, professor e alunos, crescendo junto. Só que o episódio não termina numa nota totalmente tranquila. Tem uma reviravolta no final que muda o tom da história. Surgem indícios de que as mecânicas da própria masmorra estão sendo manipuladas por uma força externa. Algo, ou alguém, está interferindo no funcionamento do sistema que rege esse mundo todo. E isso transforma completamente o que parecia ser, até aqui, uma história de virada pessoal, expulso, mas vou provar meu valor, em algo muito maior. Porque se tem alguém manipulando a masmorra por trás das cenas, talvez a expulsão de Orun não tenha sido só implicância dos antigos colegas. Talvez tenha sido planejada. Resumindo esses 5 episódios, Orun foi expulso, virou alvo de fake news, foi defendido publicamente pela pessoa que, sem querer, causou a própria expulsão dele, transformou um grupo de problemáticos numa equipe afiada. E agora tá de olho num chefe que nem a guilda que o descartou conseguiu enfrentar sem ele por perto. E ainda tem uma conspiração rolando por trás de tudo isso. Comenta aqui, você acha que essa força externa manipulando a masmorra tem ligação direta com a expulsão do Orun? E você tá na fila para ver o Oliver finalmente admitir o erro, ou acha que ele vai continuar negando até a última hora?